PCB é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Jones, aqui ao programa. Agradeço, Pedro. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo o público que está acompanhando a gente. Muito bem, deixa eu apresentar aqui o Jones. Ele é professor, escritor, mestre em serviço social, nascido e criado na comunidade do Borborema, onde começou a sua militância. Borborema em Jaboatão dos Guararapes? Na divisa, Jaboatão, Recife. Fica ali onde é a garagem da Borborema, né? Isso. Ah, tá. Onde começou a sua militância com um cursinho popular, com jovens da comunidade, militante há 10 anos e membro dirigente do PCB, né, que tem um reconhecimento do trabalho em comunicação e educação popular. Bom, essas dois pilares aqui, que são pilares, vamos colocar aqui, basilar, né, do partido, são também as suas principais bandeiras? Eu acho que a gente, nessa disputa, nesse ano, a gente quer apresentar um projeto de transformação radical para Pernambuco, né? Pernambuco tem muita coisa equivocada, muita coisa errada, e o debate sobre a construção de direitos universais, por exemplo, transformando radicalmente a saúde e a educação no nosso estado, o transporte, a cultura, trazendo a geração de emprego e o combate às desigualdades como elemento central, são pontos centrais do debate político que a gente vem apresentando no estado, dentro de uma perspectiva global, Pedro, de um projeto para a classe trabalhadora de Pernambuco, né? Muito bem. Eu estava com a cabeça tão desnorteada hoje que nem o telefone do WhatsApp eu passei para o povo aí, quem quiser fazer perguntas, é o 97305-4302, 97305-4302, né, para quem quiser fazer perguntas, né, para o Jones Manuel, que é o nosso convidado de hoje, pré-candidato do PCB, né, ao governo do estado de Pernambuco. Vamos à pergunta do Luiz Machado agora. Vamos lá, Luiz. Eu estava aqui olhando aqui o G1 sobre uma declaração que o Jones disse ao G1 que o processo de desenvolvimento de uma consciência de classe fez perceber que era fundamental se organizar politicamente, construir um instrumento revolucionário para a conquista do poder político. Ô Jones, ainda há espaço no dia de hoje para se falar em conquista do poder de forma revolucionária e até que ponto esse discurso é absorvido hoje em dia diante das normas, das novas formas de fazer política, do novo cenário, do novo modus operandi de transmitir para o eleitorado as propostas de mudança, de fazer a coisa acontecer em favor da população. Até que ponto essa expressão, esse discurso de mudar pela revolução faz sentido? Veja, eu acho que faz total sentido, é um debate necessário. Note, vivemos 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, com vários problemas na economia, com baixo crescimento econômico, crescimento da fome, do desemprego, da miséria, o Brasil ganhou mais bilionários. Os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres mais pobres. Qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora sabe que, por exemplo, ele paga uma fortuna na passagem, o serviço é ruim, e a gente pode desenvolver isso melhor, mas tem grandes empresários de ônibus que estão ricos com esse serviço. Qualquer trabalhador percebe que a contra-reforma trabalhista, por exemplo, aprovada no governo do Michel Temer, piorou as condições de trabalho, piorou a vida do trabalhador e da trabalhadora, e os grandes empresários, aqui eu não estou falando daquele homem, daquela mulher que tem uma lanchonete, que tem uma barraquinha de açaí, que tem uma academia, dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, eles continuam tendo lucros recordes, mesmo com a economia numa situação calamitosa, ou seja, é da própria experiência do dia a dia da classe trabalhadora, do trabalhador, da trabalhadora saber que ele é explorado, que existe uma concentração de riquezas cada vez maior, que os serviços públicos estão cada vez mais precarizados porque cada elemento de destruição do serviço público no transporte, na saúde, na educação, abre espaço para o mercado privado. Não à toa, desde a aprovação do teto de gastos, os planos de saúde, os hospitais privados, vêm crescendo muito a sua atuação
no Brasil, porque o teto de gastos aprovado pelo governo golpista do Michel Temer retira todo ano mais ou menos de 15 a 20 bilhões da saúde. E todo recuo de oferecimento de serviços do SUS abre espaço para o mercado privado, para os grandes empresários da saúde que estão ganhando. Ou seja, é muito claro que o mundo caminha cada vez mais para uma polarização. Você tem uma classe trabalhadora que produz toda a riqueza, né? Tem uma famosa frase do pré-golpe de 64 que perguntava por que os ricos não faziam greve, porque eles não trabalham. É só a classe trabalhadora que produz a riqueza. E é um trabalhador que produz toda a riqueza, que faz tudo e tem cada vez menos condições, come cada vez menos, vive pior, trabalha em condições piores, tem um salário cada vez menor e o Brasil cada vez mais gerando bilionários, os bancos tendo lucros recordes e praticando verdadeiros assaltos, né? Cobrando 200%, 300% de juros num cheque especial. Então eu acho que falar em revolução, falar em tomada do poder, falar que a gente precisa de uma transformação radical com os trabalhadores e as trabalhadoras no poder, eu acho que não é só atual, é indispensável. Os últimos anos do Brasil com o governo Bolsonaro escancararam isso. É muito importante lembrar, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes falou que o Brasil agora está numa situação melhor porque antes estava uma farra danada porque tinha empregada indo para a Disney. Então, o ministro da Economia, que é também um grande banqueiro ligado às instituições do mercado financeiro, ele considerou um absurdo que uma empregada doméstica tenha capacidade financeira para fazer uma viagem de avião. Se isso não é a prova concreta que existem interesses que são divergentes entre quem trabalha e os super ricos, os bilionários, não sei que prova existe. Então, acho que é atual e necessário falar da classe trabalhadora no poder. Eu vou entrar nessa linha aí que o Luiz Machado trouxe. O senhor também deu uma declaração para uma entrevista no UOL, né, e disse o seguinte: é preciso estatizar o transporte, né, fazer o transporte realmente público, de qualidade, com passe livre, com boas condições de trabalho dos rodoviários, que não seja lotado e os ônibus não demorem 1, 2 horas, né, para passar. Né? O que o trabalhador e a trabalhadora não passem o dia todo andando de ônibus, cansando, de pé, né, apertado, passando um calor danado, né, para voltar para casa depois de um dia inteiro de trabalho. Eu queria perguntar para você o seguinte: você sugere, então, a estatização do transporte público? Como seria esse processo? Né? As atuais empresas de ônibus passariam para o controle do Estado? Né? Os atuais empregados passariam automaticamente para o serviço público sem ter que necessariamente fazer um concurso público? É uma excelente pergunta. Acho que o tema do transporte é um tema fundamental, né? Foi a origem daquela grande revolta em junho de 2013. O tema do passe livre foi um tema quente por muitos anos no Brasil. Hoje está um pouco em baixa, mas continua sendo um tema central, porque, como você bem citou na minha declaração, o trabalhador ele passa 2, 3 horas para ir e voltar todo dia do trabalho. Isso adoece, isso piora as condições de vida. Ninguém aguenta mais pegar aquele ônibus lotado, o famoso barro macaxeira, para citar um exemplo, e ficar em pé 3 horas para voltar para o trabalho, para voltar para casa do trabalho. O que é que a gente precisa fazer? A gente entende que o problema fundamental no transporte, Pedro, é que o transporte ele é uma mercadoria, o transporte ele é fonte de lucro de grandes empresários. Quando você para analisar os contratos, são as mesmas empresas que dominam o setor de transporte há décadas, há 20, 30, 40 anos. Não tem a transparência nos contratos, então o trabalhador brasileiro, pernambucano, ele tem que saber que aqui no nosso estado, em Pernambuco, são os empresários de ônibus que dizem o custo deles. Então não é o poder público que faz a fiscalização, os próprios empresários é que dizem seu custo e a partir disso a margem de lucro que eles estão tendo, ou seja, colocaram as raposas para cuidar do galinheiro. Aliado a isso, todo ano os empresários de ônibus ganham 300 milhões de subsídios do governo de Pernambuco. Então a primeira proposta que a gente tem é abrir a caixa preta do transporte. A gente quer fazer uma auditoria nas contas do Sistema Grande Recife. A gente quer ter números claros e precisos sobre qual é o custo hoje do transporte, qual é a margem de lucro das empresas. A gente quer fazer auditoria em todos os contratos para desmontar o cartel. Tem uma verdadeira máfia aqui nos transportes em Pernambuco. A gente afirma sem medo de errar. Há uma máfia instalada nos transportes em Pernambuco. Retomar todos os cobradores que foram tirados, porque o governador Paulo Câmara, durante a pandemia, no auge do desemprego,
tirou os cobradores, aumentando a função dos motoristas sem ter aumento de salário. Então hoje só cerca de 5% das linhas daqui da região metropolitana tem ainda trabalhador cobrador, né? Então a gente quer retomar e a partir daí começar um processo assim, de criação de uma empresa pública para gerir o transporte na região metropolitana e uma outra empresa pública para gerir o transporte no Agreste e no Sertão. Porque o que acontece? Na região metropolitana o transporte é ruim, caro, precarizado, cheio de acidentes, mais de 1.000 acidentes por ano, demora um absurdo. E no Agreste, no Sertão, você não tem um sistema integrado de transporte, ele é municipalizado. Então, se o município organizar um sistema ali de transporte, tem, se não, não tem. E mesmo assim, não tem nenhuma regulação, uma série de abusos. Estava recentemente agora em Garanhuns, por exemplo, e você pega um ônibus em Garanhuns de um ponto a outro, não demora nem 10 minutos, você está pagando mais de R$4 numa passagem, sabe? É um absurdo. A gente precisa fazer com que o transporte seja algo como a saúde e a educação. Hoje a gente se acostumou com a ideia de ter uma escola pública que a gente não paga diretamente, de ter um hospital, de ter um posto de saúde que a gente não paga diretamente, é financiado pelos impostos e outras dinâmicas. O transporte tem que funcionar a mesma lógica, o transporte tem que ser um direito, porque veja, é até inclusive bom para a sociedade como um todo. Um trabalhador que tem um transporte eficiente, que não demora 2, 3 horas para ir e voltar do trabalho, esse trabalhador fica menos doente, ele dá menos gasto na saúde, ele tem menos problemas de adoecimento mental, ele tem mais tempo para sua família, ele tem mais tempo com seu filho, com sua filha, para ensinar um dever de casa, para ter uma convivência familiar. Wellington? Jones, a minha questão agora é segurança pública, com relação ao seguinte. Nós sabemos que segurança pública no Brasil passou de uma política pública assegurada constitucionalmente para um meio de repressão periférica. Isso é a minha leitura dos fatos realmente, por ser oriundo da periferia e por morar nela. Com relação ao seu governo, ao que você avalia e qual a proposta, o caminho, a solução para transformar de volta a segurança pública da cultura da repressão apenas ao pobre e ao periférico, e não o pessoal da Zona Sul e dos bairros mais abastados, mas a segurança tem a eficácia real para a proteção preventiva do cidadão pernambucano. Veja, Wellington, acho que a primeira coisa é que o Pacto pela Vida, ele faliu. O Pacto pela Vida, por muitos anos, o PSB mostrou como o grande carro-chefe do debate de segurança no Estado, e o que a gente vê é que o número de homicídios, os números da violência de maneira geral, não param de crescer aqui em Pernambuco. Em 2019, o nosso estado foi campeão nacional em superlotação carcerária e o número de pessoas assassinadas pela polícia também não para de crescer. E por que o Pacto pela Vida faliu? O governo Eduardo Campos, o finado governador Eduardo Campos, ele prometia que o Pacto pela Vida teria 2 braços. Teria o braço da repressão, a partir das polícias, e teria o braço da prevenção, a partir do investimento social. Esse investimento social nunca veio. O Pacto pela Vida nunca significou um investimento massivo e sério em assistência social, em cultura, em equipamentos esportivos, em combate às desigualdades. Isso nunca aconteceu. E do ponto de vista da dimensão repressiva, se criou uma lógica que era bem óbvio que daria errado, mas por algum tempo agradou certos setores da sociedade conservadores, setores racistas, inclusive, se criou uma política, por exemplo, de bonificação por apreensão de drogas em pequenas quantidades. E aí é muito conhecido nas periferias, um policial que, por exemplo, o seu nível de salário dependia de pequenas prisões. Então, se criou até a linguagem popular do kit frojado, de um policial pega uma pessoa na rua e coloca que ele estava com baseado, estava com 2 pedras de crack, prendeu essa pessoa vai para o presídio que não cumpre a lei, abarrotado de violência, que não tem trabalho, que não tem estudo, que não tem nada, e se cria uma ciranda, uma espiral de violência. Pernambuco prende cada vez mais, quando Eduardo Campos assumiu o governo, Pernambuco tinha mais ou menos 14 mil presos. Hoje em dia, Pernambuco tem 44 mil presos. Pernambuco prende cada vez mais, todo ano praticamente tem concurso para policial militar. A área da segurança, desses 16 anos do PSB, é a área que mais recebeu investimento, mas a violência não diminuiu. E não diminuiu porque o PSB tem uma concepção de política de segurança militarizada, que é o mesmo que defende, inclusive, até candidatos da oposição, como Miguel Coelho. Exemplo básico e concreto.
O PSB aqui em Pernambuco não colocou câmera na farda dos policiais como uma política já comprovada que reduz a violência dos policiais nas favelas, nas comunidades, nas abordagens de maneira geral. O PSB não fez isso, até São Paulo, governado pelo PSDB, já o fez, né? Um governo notadamente de direita. Aqui em Pernambuco, Miguel Coelho já afirmou claramente que é contra colocar a câmera no uniforme dos policiais, ou seja, defende essa continuidade da violência policial nas favelas. Também não há um pulso firme do governador no controle da polícia militar. Um exemplo muito significativo foi aquele protesto, ano passado, dia 29 de maio, que 2 trabalhadores que nem estavam no protesto foram cegados pelos policiais e a postura do governador foi dizer que não sabia quem deu a ordem para os policiais saírem às ruas. Ou seja, o governador ele é responsável, ele é autoridade pelo comando da polícia militar. Então o governador vai para público e diz que não sabe quem deu a ordem, não sabe o que foi que aconteceu, não sabe nada. O governo comunista, o governo do PCB, ele teria prioridades muito claras. Primeiro, a gente tem que reduzir a violência do próprio Estado. No Brasil, o Estado brasileiro, as polícias brasileiras são um fator gerador de violência. Então a gente quer reduzir a violência policial, a gente quer reduzir esses tiroteios a esmo, essas balas perdidas, como o episódio que aconteceu em Porto de Galinhas há pouco tempo atrás, que uma criança foi assassinada numa suposta bala perdida. A gente quer reduzir esse encarceramento em massa. O governo do PCB não é um governo que vai construir mais presídios, a gente quer desencarcerar. Porque a gente entende que colocar uma pessoa que não tem antecedentes criminais de crimes de sangue, de crimes violentos, por causa de um baseado, por causa de uma droga de pequena quantidade, é você gerar mais força de trabalho para o crime. Né? As medidas têm que ser outras. E também pensar numa lógica de prevenção real. Porque, note bem, hoje é muito debatido a violência no Cabo de Santo Agostinho. Né? O Cabo de Santo Agostinho é um dos municípios mais violentos do Brasil. Por que a violência explodiu no Cabo de Santo Agostinho? É porque falta policial? É porque falta viatura? É porque falta repressão? Não, é porque SUAP foi um projeto econômico que entrou em crise e aí do nada mais de 40 mil trabalhadores que foram para a SUAP atrás de trabalho deixaram de ter trabalho, passou a ter um desemprego em massa no Cabo de Santo Agostinho, vários trabalhadores inclusive de outros estados, da Bahia, de Alagoas, da Paraíba, e que tinham alguma perspectiva econômica que deixaram de ter. Em seguida, essa falência do projeto SUAP é que a violência do Cabo de Santo Agostinho explode. Então não é uma simples briga de gangues ou briga de territórios, tem a ver com a falência de um projeto econômico. Então, se a gente quer reduzir a violência no Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, a gente precisa de uma política adequada de moradia popular, porque esses 40 mil trabalhadores que foram para o Cabo, para Ipojuca e região, foram sem nenhum tipo de planejamento. A gente precisa de uma política de geração de empregos, a gente precisa de uma política adequada para atender a juventude do Cabo de Santo Agostinho e região. Só polícia, só repressão, isso não adianta nada. Isso o Brasil vem fazendo há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que quando a gente fala de segurança pública, é PM, é prisão e a violência não diminuiu. Vamos com mais uma pergunta aqui do Luiz Machado. Vamos lá, Luiz. Jones, eu até não gostaria de fazer essa pergunta agora, não gostaria de me antecipar, mas já me antecipando, eu lhe pergunto o seguinte: já que as coisas se desenham para um eventual segundo turno nas eleições que vem aí, e aí a pergunta de forma bem pragmática, já saindo um pouco da parte acadêmica para a parte prática, em relação ao processo político eleitoral, e considerando que nós temos um candidato que é tido por você como golpista, se esse candidato for para o segundo turno com, por exemplo, um candidato da direita, como é o caso do Anderson Ferreira, ou até mesmo do Miguel Coelho, o PCB vai ficar em cima do muro ou vai acompanhar o Danilo, que é golpista, na ótica da esquerda brasileira? Excelente pergunta, Luiz. O PCB ele tem 100 anos de história, né? E um partido que nunca ficou em cima do muro, né? Tem um papel central, protagonista na história brasileira. Não existiria SUS, Petrobras, Eletrobras, universidades públicas, escolas públicas, direitos trabalhistas sem a participação do PCB, parte de Luiz Carlos Prestes, de Gregório Bezerra, de Carlos Marighella e tantos outros.
Agora, a gente não vai fazer especulação sobre o segundo turno, porque o processo eleitoral está em aberto. Ele está ocorrendo, tem várias variáveis que estão em jogo, e a gente está lutando, está fazendo uma campanha intensa para fazer com que a mensagem do PCB chegue cada vez mais forte do litoral ao sertão. Como eu comentei, estava agora em Garanhuns, fazendo um trabalho político eleitoral durante o FIG, o Festival de Inverno. Inclusive, durante o FIG a gente pôde ver a repressão aos trabalhadores ambulantes, né, a dificuldade que o trabalhador informal tem de conseguir seu ganha-pão por causa de uma política totalmente equivocada da prefeitura e do governo do estado de impedir o trabalho dos informais, e as empresas que compraram os direitos de participação do FIG não conseguiam oferecer o básico, por exemplo. Quem estava lá no FIG não conseguia comprar uma água para beber, mas o trabalhador ambulante não podia botar seu isopor e vender a sua água. Então tem várias coisas em debate, tem muito caminho para percorrer. A gente está numa agenda muito intensa de debate, de mobilização. Amanhã estaremos na UFPE fazendo um debate sobre saúde mental e capitalismo. Então acho que a gente não especula sobre o segundo turno, até porque, veja, o problema do PCB não é com o Chico, o Mané, o Maria. A gente não tem problema com pessoas, a gente tem problema com projeto político. E aqui em Pernambuco, o que é que você tem? São 50 tons do mesmo projeto. Por quê? O Miguel Coelho era da Frente Popular, o Anderson Ferreira era da Frente Popular, a Raquel Lira era da Frente Popular, a Marília Reis era da Frente Popular. Quando você para ver, o projeto político que fez Pernambuco campeão nacional de desemprego, o projeto político que fez com que em Pernambuco 1 a cada 5 pernambucanos não tenha acesso à água potável, e que em Pernambuco só 30% dos trabalhadores têm saneamento básico, todos esses que hoje brigam, que se degradeiam, eles estavam aí construindo o mesmo projeto, estavam juntos. A nossa candidatura é a única, inclusive, que é verdadeiramente de oposição, porque enquanto o Miguel Coelho, o Anderson Ferreira, a Marília Reis, a Raquel Lira estavam juntos ali com o Paulo Câmara, participando desse governo, a gente estava nas ruas, estava protestando, estava construindo um movimento social para melhorar a vida do povo pernambucano. É muito chamativo dessa eleição que o PSB é conhecido por uma política de apoiar comunidades terapêuticas e fragilizar o SUS e os CAPs, né, que são espaços públicos para atendimento para as pessoas que têm problema de saúde mental, problema com álcool e outras drogas e por aí vai. Então o PSB tem uma parceria com as comunidades terapêuticas, que é um ataque ao SUS. A Marília Reis, faz poucos dias, divulgou um vídeo também apoiando as comunidades terapêuticas. O Anderson Ferreira também apoia, o Miguel Coelho também apoia. Então quando você para ver, eles brigam muito, muito mesmo, mas tem basicamente o mesmo projeto. Então a gente está preocupado em derrotar esse projeto que está levando Pernambuco para uma situação cada vez pior. Muito bem. Deixa eu colocar essa pergunta, depois a gente vai para o intervalo. Né? Boa noite a todos. De acordo com a agência católica Zenit, em 2/9/99... Oi? Pode falar. Eu estou perguntando o seguinte. Se o candidato Jones Manuel for para o segundo turno com algum candidato da direita, ele não vai pedir o voto do Danilo para subir no palanque dele, do Jones, não? Não, eu vou pedir o voto da classe trabalhadora. Aí o que o Danilo fizer, aí fica com o Danilo. Nossa perspectiva é conquistar a classe trabalhadora não só para a eleição, mas para um projeto de revolução brasileira. Se o Danilo Cabral quiser declarar voto na gente, a gente não recusa voto. Mas eu e o Danilo, a gente está em searas diferentes, né? Porque eu sou professor, o Danilo Cabral foi secretário de Educação, e eu não conheço um professor de Pernambuco que gosta do Danilo Cabral. Porque o período dele de gestão na educação de Pernambuco foi um período que só traz pesadelos para todo educador aqui do estado. É um período sem concurso, é um período sem pagar o piso da categoria, é um período de privatização generalizada na organização da educação aqui do estado de Pernambuco. Então não quero muita conversa com Danilo Cabral, não. Eu quero conversa com a classe trabalhadora, com quem eventualmente votou em Danilo Cabral no primeiro turno, for no segundo turno, a gente quer ganhar esse voto. Mas com o Danilo Cabral e o PSB, não. Deixa eu ir no intervalo, depois eu faço a pergunta aqui, para dar continuidade às perguntas que chegam também pelo nosso WhatsApp, né? Já já a gente volta, sai daí não. TV Nova. Vamos lá, minha gente, voltando aqui com as perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp, né? Tem uma pergunta aqui que vem do Diego Ramon Queiroz.
né? Ele está dizendo o seguinte: boa noite a todos. De acordo com a agência católica Zenit, em 2/9/99, o comunismo matou de fome cerca de 3,5 milhões de pessoas na Coreia do Norte. O Jornal do Brasil, em 30/10/99, também noticiou que a China, né, 65 milhões de pessoas foram mortas e na Rússia 20 milhões. O comunismo é responsável pela morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas no mundo, né? E que a Comissão sobre Repressão do Governo Russo concluiu que os bolchevistas mataram pelo menos 43 milhões de pessoas entre 17 e 53 na China. Os mortos são calculados entre 400 e 1 milhão no mundo, né? E os encarceramentos ultrapassam os 4 milhões de pessoas. O comunismo matou mais do que o nazismo. Essa é que é a grande verdade. Diego Ramon Queiroz, de Paulista, está assistindo o programa. Passa para você se colocar aí. Veja, Diego, eu acho que muito interessante sua pergunta, né? Mas você falou da União Soviética, falou da China, falou da Coreia e não falou do Brasil, né? No Brasil a gente tem mais de 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, que não comem 3 vezes ao dia. Aqui em Pernambuco, no universo de 10 milhões de habitantes, Pedro, a gente tem quase 2 milhões que estão em insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, estão passando fome ou próximo disso. Pernambuco não tem uma política adequada de segurança e de soberania alimentar. Pernambuco é um dos maiores produtores de frutas e hortaliças e de leite, queijos e derivados, e a população está passando fome. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né, do tão aclamado agronegócio, e tem mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Então a fome é realmente um problema brutal, um problema central, e para combater a fome a gente precisa de reforma agrária. A gente precisa fazer com que a terra chegue para quem quer nela trabalhar e dar apoio ao pequeno agricultor, agricultura camponesa, apoio com crédito, com melhorar a infraestrutura de acesso à água, à energia elétrica, a estradas, de criar programas de compras governamentais para que, por exemplo, toda creche, toda escola, toda repartição pública sirva uma alimentação produzida sem veneno, de qualidade, apoiando as cooperativas de trabalhadores rurais, porque a fome é um problema realmente fundamental, mas é um problema fundamental aqui, hoje, em Pernambuco, no Brasil. Porque, veja, eu poderia debater muito esses números fantasiosos que estão em reais, mas eu me recuso, num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, no meu estado, Pernambuco, que tem quase 2 milhões de pessoas passando fome, está debatendo fome na União Soviética de 70, 80 anos atrás. Eu quero debater a fome hoje, eu quero debater porque em Pernambuco a gente tem milhares de crianças que vão dormir sem ter a sua janta. Eu quero debater porque o trabalhador que trabalha tanto, que passa 10, 12 horas trabalhando, não consegue comprar uma carne, não consegue comprar 1 quilo de feijão. É isso que eu quero debater e apresentar propostas concretas, como uma proposta de reforma agrária para o estado de Pernambuco e uma construção de uma rede de restaurantes populares que vão servir alimentos saudáveis, de qualidade, a um preço popular de R$1 para classe trabalhadora tenha no mínimo todo dia garantida uma refeição e que as escolas sejam também um ponto de segurança alimentar, fornecendo alimento de qualidade para as crianças. É isso que eu quero debater. Esse negócio de União Soviética, de Coreia do Norte, esses números mirabolantes, a gente pode debater em outro momento. Tem vários vídeos no meu canal no YouTube, quem tiver dúvida sobre a história das experiências socialistas, a gente pode ir lá. Só que eu acho que a gente precisa debater a fome hoje, não a fome de 80 anos atrás. Luiz Machado. Eu percebo que o Jones quer fugir de uma pergunta que tem sido colocada na mídia, mas sob o prisma ideológico-religioso, digamos assim. Então, para que o nosso futuro governador, Jones, não deixe o leitor e o telespectador melindrado, vai aqui uma pergunta para você, Jones. Você reza, Jones? Luiz, eu não quero fugir da pergunta, forma alguma, é porque minha prioridade é debater Pernambuco, né? Eu acho que o nosso estado está muito preso a uma briga personalista de família. É a briga dos Campos com Arraes, é a briga dos Coelhos com Ferreira. Então é uma briga de família, é uma briga de gente rica, de sobrenome chique, que nunca trabalhou na vida, que nunca pegou um ônibus. Eu costumo brincar que eu sou o único pré-candidato nessa eleição que se soltar no carro de Santa Rita, eu sei voltar para casa. Eu sei pegar um ônibus, porque eu passei a minha vida toda trabalhando, sou filho
de uma mulher negra que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, como cozinheira. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade e fiz a minha vida trabalhando e estudando. Entrei na militância, na política, não porque eu sou filho de político, não porque eu tenho um sobrenome chique, mas para mudar de verdade as condições da classe trabalhadora e da juventude. Sobre rezar, eu já fui da Igreja Católica, fui católico por um bom tempo. O que inclusive me atraiu para a Igreja Católica foi o próprio trabalho social, o próprio trabalho comunitário. Hoje em dia não pratico mais nenhuma religião, me considero agnóstico, o que significa que basicamente eu não tenho uma definição religiosa precisa, mas acredito em divindades, embora esse hoje não seja a minha prioridade, não seja a questão central da minha vida. A questão central da minha vida é a luta política, a luta pela classe trabalhadora. O resto a gente vai deixando aí stand-by e depois resolve. Wellington? Jones, nós vimos aí episódios recentes de mais um inverno que atingiu o estado de Pernambuco, todas as regiões, e aumentando aí o déficit habitacional no estado de Pernambuco, onde também é um direito garantido constitucionalmente, porém, o governo que aí está, até hoje, desde Eduardo Campos até hoje, nós sabemos muito bem que deixa a desejar a questão do déficit habitacional. O PCB, João Manuel, traz a proposta hoje nesse pleito com relação aos sem-teto, à reforma urbana, a todos esses desabrigados do déficit habitacional aviltante no estado de Pernambuco. A sua proposta hoje sobre isso? Veja, o Danilo Cabral deu uma entrevista em seguida à tragédia que matou mais de 130 pernambucanos, dizendo que o problema é que não tem mais um programa federal de moradia, né, que é o Minha Casa Minha Vida, que acabou basicamente com o governo Temer. Mas se o Minha Casa Minha Vida acabou com o governo Temer, isso foi graças ao PSB, que apoiou o golpe, que apoiou a derrubada da presidenta Dilma e a montagem do governo Temer. Inclusive, Danilo Cabral era secretário na época, pediu dispensa, reassumiu a vaga como deputado para votar a favor do golpe. Agora, veja, é fundamental voltar o investimento federal em um programa de moradia popular diferente do Minha Casa Minha Vida, que tinha vários problemas, como o controle das construtoras, da dinâmica de ocupação do espaço e como construir a moradia. Agora, o governo estadual e os governos municipais, especialmente as prefeituras de maior orçamento, como a Prefeitura do Recife, têm responsabilidade numa política de moradia popular. O governo do PSB, em 16 anos de governo, não apresentou nada de concreto em termos de política de moradia popular. Pelo contrário, criou alguns programas de crédito muito caros para a classe média e para a população que mora nos morros, nos alagados, nas condições precárias do Agreste do Sertão, não tem absolutamente nada. E não tem, Wellington, nenhum programa de prevenção a tragédias. Porque, note, chove todo ano em Pernambuco. Não é novidade que vai chover. Esse discurso que o PSB divulgou, tanto o governador Paulo Câmara quanto o prefeito, né, o João Campos, não, foram os ventos do leste que choveram acima do esperado. Não, tudo bem, choveram acima do esperado, mas mesmo se a chuva fosse menor, as pessoas teriam perdido suas casas, teriam morrido vários pernambucanos, porque você não tem uma política adequada de prevenção. O que é que a gente defende? A gente defende criar um programa estadual de moradia popular, que vai ser gerido a partir de um conselho estadual para a política de moradia popular, então envolvendo a universidade, os movimentos populares, como movimentos sem teto. Uma parte, seria algo como os conselhos comunais na Venezuela? Não, diria que não. Seria muito mais, inclusive, algo próximo do que a Constituição brasileira, que não é aplicada, né? Porque a Constituição brasileira fala que a soberania se exerce de maneira indireta a partir do voto e de maneira direta a partir da participação da administração pública. Então a gente quer um conselho de moradia popular que funcione realmente, que tenha capacidade deliberativa, ou seja, de decisão, com participação de toda a sociedade, e criar um programa que ofereça 100 mil moradias populares todos os anos, a partir de um amplo projeto de reforma urbana, para fazer com que as cidades deixem de ser esse caos urbano. É claro que a gente sabe que é difícil, dentro do próprio orçamento do governo estadual, garantir a construção de, no mínimo, 100 mil moradias populares por ano. A gente acha que isso é possível a partir de dois caminhos. Primeiro, tem muito... Deixa eu trazer nessa questão
uma pergunta do telespectador para você atender também. É o Jamerson Diniz, ele está perguntando exatamente nessa linha. Boa noite a todos, a equipe da TV Nova. Parabéns por convidar Jones Manuel. Gostaria que o camarada Jones comentasse sobre o projeto que ele tem para habitação e construção civil, né? Então, siga aí o raciocínio. Então, veja, aqui em Pernambuco a gente tem mais de 300 mil imóveis que estão abandonados, que não têm a função social da propriedade que é prevista na Constituição. Então, veja, a proposta comunista que o PCB está apresentando nessa temática não tem nada de muito radical, não. É cumprir a lei. Tem mais de 300 mil imóveis abandonados, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Então, a gente quer usar esses imóveis para construir moradia popular, quer criar um banco de terras com territórios públicos e privados que não estão cumprindo a lei, que têm dívidas gigantescas, galopantes, que não são cobradas, construir moradia popular e também criar os mecanismos de financiamento. O BANDEP, o Banco Estadual de Desenvolvimento de Pernambuco, ele foi privatizado e era um instrumento importantíssimo para fazer políticas públicas, para dar crédito para o pequeno agricultor, para o pequeno comerciante, para fazer políticas fundamentais para a classe trabalhadora como construção de moradia popular. A gente quer recriar o BANDEP. A gente quer fazer uma auditoria na privatização do BANDEP. E a gente quer reiniciar um debate com toda a sociedade pernambucana e brasileira sobre a necessidade de resgatar os bancos públicos de desenvolvimento voltado para um amplo projeto de reforma urbana, construção de moradia popular e preservação ambiental, dado que a emergência climática, as mudanças climáticas são a questão central que estão colocadas na política. Então a gente acha que é possível, a partir de uma fiscalização adequada sobre as dívidas dos grandes proprietários, e aí veja, a gente não está falando de tomar casa de ninguém não, quem toma casa é o banco. A gente está falando dos grandes proprietários, dos ricos que devem milhões ao governo do estado e às prefeituras, tenham essas dívidas cobradas e a gente usa esses terrenos, esses territórios para construir moradia popular e criar um banco estadual público de desenvolvimento para financiar a construção de 100 mil casas por ano. Tem um telespectador que está querendo saber, o André Ferreira, né, a composição do PCdoB em Pernambuco nestas eleições. Né? Existem outras candidaturas, você já escolheu o seu vice, já escolheu o seu candidato a senador? Não, a composição do PCB esse ano, a gente já tem a vice, que é a Raline Almeida, que é assistente social, militante, há mais de 10 anos também, vai ser a nossa vice-governadora, nesse momento pré-candidata, né, a vice-governadora. A Luísa Mello, que é pré-candidata a deputada estadual, que é terapeuta ocupacional, uma mulher do campo, de Bezerros, né, é a filha de Bezerros que vai ser futura deputada estadual na próxima legislatura, e a Victória Pinheiro, que é estudante da UFPE, liderança do movimento estudantil, faz parte da UNE, que é pré-candidata a deputada federal. Uma pergunta aqui também do telespectador, é o Bio que está assistindo o programa, diz assim: boa noite, candidato, segundo turno, de forma direta e objetiva, Marília e Raquel, você apoia quem? Segundo turno a gente apoia o PCB, a gente vai estar lá. Pois não, pode falar, Wellington. Tá rindo por quê? Não, eu só gostaria que ele concluísse essa questão da questão habitacional. Não, veja, é basicamente então, isso. A proposta do PCB é justamente simplesmente cumprir aquilo que já existe de dispositivo legal, do qual é protelado por várias gestões já do PSB. Não, e o governo do estado assumir a responsabilidade, porque o PSB, ele tem uma mania, o PSB é o governo avestruz, né, que ele bota a cabeça debaixo da terra. Então, tem uma tragédia, morre 130 pessoas, aí o PSB fala assim, a gente não pode fazer nada porque não tem o programa Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, mas o governo estadual, ele tem por ano 44 bilhões de orçamento. Desses bilhões, o que é que a gente tem de orçamento para moradia popular, para prevenção a tragédias em áreas de risco como morros? Você vai lembrar, Wellington, que na época do prefeito João Paulo, em Recife, a gente passou quase 8 anos sem ter mortes aqui em Recife, em épocas de chuva, porque tinha um programa guarda-chuva do prefeito João Paulo que praticamente zerou as mortes. Então, veja, não é milagre. Teve uma gestão há pouco tempo atrás que conseguiu quase que zerar as mortes e o prefeito João Paulo tinha um programa de moradia popular municipal. Recife tem por ano um orçamento de 4 bilhões. Então, veja, então quer dizer que Recife, com 4 bilhões, conseguia ter um programa de moradia popular na época de João Paulo, que foi muito marcante, e o governo Paulo Câmara, com 44 bilhões, não consegue ter? Isso é mentira, o PSB nunca assume a responsabilidade. Bom, mais uma pergunta aqui do telespectador, né? Kleber Cordeiro, né, tá dizendo assim, boa noite, Pedro Paulo, boa noite a todos os entrevistadores do debate na Nova. Olha, o PCO anda criticando aí o Jones, né, que é solista
e o pissolista Boulos de serem financiados por fundações gigantescas, capitalistas internacionais. O que ele tem a dizer sobre isso? Aí mandou aqui um bocado de recorte aqui, depois até eu lhe passo, né, para chegar nessa matéria que ele está citando aqui. Eu acho que Pernambuco e o Brasil tem um problema muito grande de educação e cultura, né? Eu acho que falta acesso a teatro, a museu, a cinema, a bibliotecas, e aí esse tempo livre, infelizmente, é preenchido com conteúdo ruim na internet. Eu acho que uma das prioridades de um governo comunista do PCB é fazer e desenvolver todo o potencial de cultura que Pernambuco tem. Então, por exemplo, a nossa pré-candidatura é a única que apresenta, que pensa o cinema pernambucano como uma política pública. Então, a gente vai ter uma política pública para não só incentivar a produção... Já respondeu aqui que você não respondeu, já criticou aqui que você não respondeu, já mudou. Eu vou chegar lá, para ter não só a produção do cinema pernambucano, como criar salas de cinema com filmes de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, porque a gente entende que priorizando uma cultura popular, uma cultura de qualidade acessível, valorizando os artistas de Pernambuco, acabar com essa história de atrasar cachê, e demorar 4, 5 meses para pagar o cachê dos artistas, com mais cultura disponível, as pessoas não vão ter tempo para essas teorias da conspiração, que com todo respeito ao telespectador, a pergunta dele não passa disso, teoria da conspiração, e que com mais cinema, teatro, museu, ele não teria tempo para estar vendo essas coisas na internet, estaria vendo um filmezinho de qualidade, poderia assistir um Bacurau, um Tatuagem, um cinema pernambucano bom. Marighella. Ele tá morrendo de rir aqui, viu? Mandou um bocado de kkkk. Tem outra lapada aqui. Né? Olha, candidato, eu estou acompanhando aqui, né, o debate, mas eu quero dizer o seguinte: o senhor se recusa a falar em quem vai apoiar no segundo turno, mas eu quero dizer que o senhor vai acabar apoiando um dos candidatos dessa frente que o senhor está metendo o pau. Porque político é assim, é tudo farinha do mesmo saco. Vai trocar armas da polícia por livros, né? Não quero mimimi, me responda, seja objetivo, né? Vai soltar bandidagem em Suape, tem PCC, né? Vai conversar com eles, né? Desesperado, eu não vejo nenhum futuro em votar no PCB, que para mim, minha opinião, é lixo. Acabou não, faço não, o cara tava esculhambando aqui, eu parar no meio, não, já deu para perceber, tem mais lapada aqui, mas... Fique à vontade aí. Veja, é porque eu não sou político, né? Eu sou professor, eu sou militante. Eu estou nessa eleição disputando essa tarefa pelo PCB, mas acaba a eleição, se eventualmente a gente não for eleito, eu vou voltar para o trabalho de base. Eu vou estar nos sindicatos, vou estar nas ocupações, nos protestos, nos movimentos, ajudando a organizar a classe trabalhadora, a difundir os debates e as pautas de esquerda. Então eu não sou político, eu sou militante, eu sou professor, eu sou alguém que está na luta há mais de 10 anos e só agora eu sou candidato, e posso ser que na próxima eleição eu não seja. E porque esse debate sobre o segundo turno, como eu disse, é um debate de Chico, Mané, Maria, e a questão pra gente é programa. A gente quer derrotar esse programa liberal, esse programa que o PSB e a oposição de direita representa, que é um Pernambuco só para os empresários. A gente quer um Pernambuco para a classe trabalhadora, um Pernambuco para a juventude, em que, por exemplo, emprego seja garantido, em que transporte seja um direito e não uma mercadoria, e que saúde aconteça de verdade para o povo pernambucano e não toda eleição uma promessa de construir um hospital novo. Muito obrigado, Wellington Nascimento, pela participação no programa, viu, meu amigo? Obrigado, Pedro. Quero agradecer a todos os telespectadores da TV Nova Nordeste, dizer que continue seguindo o canal da TV aí no YouTube. Estamos ajudando também a divulgar cada vez mais lá no Papo Político. E o Papo Político, em nome do seu editor-chefe, Marcelo Cândido, agradece mais uma vez esse convite aí, Pedro. Agradecer ao candidato Jones Manuel. E leve o nosso abraço para ele também, viu? Obrigado, Pedro. Luiz Machado, tuas considerações aí, Luiz. Pedro, como editor do blog Luiz Machado, eu fiquei honrado pelo convite, parabenizo pelo altíssimo nível de debate, especialmente do expositor, que é Pedro Manuel, mostra que realmente é um candidato com conhecimento de causa, com engajamento pela causa popular, enfim, eu fiquei realmente muito bem impressionado e parabéns pela condução do programa e sucesso, e que você cresça cada vez mais em audiência e em volume com outros candidatos, e eu acho que isso é muito importante para o processo político partidário eleitoral do nosso estado. Parabéns. Um minutinho para encerrar o programa, considerações finais do Jones Manuel, pré-candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco. Agradeço muito, Pedro, o espaço, foi muito bom esse debate, agradeço
os entrevistadores. Eu acho que Pernambuco precisa de mudanças radicais. Pernambuco precisa de uma transformação. Só que uma transformação que não seja apenas retórica. Pernambuco precisa ter como governador alguém que é da classe trabalhadora, que sente os dramas da classe trabalhadora, que sabe o que é procurar trabalho, que sabe o que é pegar um ônibus, que sabe quanto custa o bujão de gás e que tem um programa político para a classe trabalhadora. E nessa eleição, a única pré-candidatura que apresenta isso é a pré-candidatura do PCB, com um professor, um homem, filho da classe trabalhadora, que vai colocar os debates fundamentais, o único que vai colocar várias temáticas que os outros candidatos que têm rabo preso com as máfias e com os ricos do Estado não conseguem falar. Então peço que vocês acompanhem o nosso debate, acompanhem nossas redes sociais, que a gente vai surpreender muito nessas eleições. Muito obrigado pela participação, é o nosso ponto final, estourou o nosso tempo, né? Lembrar que amanhã a gente volta com mais um debate na Nova, sempre neste mesmo horário, né? 5h30 da tarde. Um grande abraço e até lá.